Pronto, começando aqui mais uma live. Hoje o nosso convidado especial, muito especial, né? Mais um convidado especial, como tantos que a gente recebe aqui todo dia, né? Eu quero aqui, atrasadamente, parabenizar todas as mães, né? Que a gente não teve a oportunidade de conversar ontem, né? Mas a gente mandou mensagem para o máximo de mães que a gente conseguiu, né, nos canais sociais, através de WhatsApp, através de telefonema, né, eu não sou mãe, né, mas assim, admiro demais, assim, a todas as mães, a minha que já não está mais aqui, mas a todas, né, então recebam o nosso abraço e o nosso carinho. Daqui a pouquinho já está por aqui o nosso convidado, né, a gente vai convidar para fazer parte aqui do bate-papo. Ele que é um ícone no mercado imobiliário, né? As pessoas, nós e todos os demais colegas o admiram muito, né? É o Carlos Eduardo Canto, o Canto, né? Como todos conhecem, gostam, admiram, e realmente é uma referência em conhecimento, em experiência, e é isso que a gente quer extrair dele hoje, né? Conversar com ele, para entender como é que foi, como é que era, como é que é hoje, né? Ele estava me dizendo que histórias não faltam para contar, né? Tenho certeza, né? E é isso que a gente quer saber. Então eu quero aqui agradecer a presença já do pessoal que está chegando por aqui, né? Senhor Ilso José Gonçalves, Ilso lá da JBA, boa noite, obrigado pelo carinho. Silvana da Imobiliária Paraíso, né? Dante querido da Polate Cordeiro, como é que você está? O João também por aqui, o pessoal da Cine Imóveis, né? O Domingos Mocelin, a Kessia, a Jaqueline, consultora imobiliária, o Aleixo, corretora, a Elisama Rodrigues, Carla Lugeri, Marcos Bonato, seu Almir Mingotti da Alvitrar, a Isabel Maestrelli da Tanto, seu Idemar, corretor com o Cresce mais jovem, né? Vamos dizer assim, aí de Curitiba, a Carla, a Karen. Ai, obrigada, Isabel. Muito obrigada. Silvana, Alex, Elza, Loures, enfim, um monte de gente bacana que está chegando por aqui e ainda vai chegar mais, né? Os coraçõezinhos já estão subindo, eu adoro eles, né? Então, o Paulo Roberto lá do Avalion, ele tem um coraçãozinho que ele sobe, mas ele tá mais evoluído que eu não tenho, eu só tenho o emoji, ó. Então, assim, ó, tá bom? Aí, quando eu mostro o emojizinho aqui, sobe o coração. Vamos convidar o Canto para conversar? Vamos convidar o Canto, porque a gente tem bastante coisa para falar. Deixa eu encontrar ele aqui na minha lista, que já passou por aqui. Conversa, que eu tenho aqui uma lista, eu até pontuei as perguntas hoje, que é porque eu não quero deixar passar nada. Tem um monte de curiosidade. Aí, chegou o nosso convidado. Tudo bem, Canto? Boa tarde. Tudo em ordem? Tudo em ordem, graças a Deus. É boa tarde, boa noite. Chega essa hora, a gente já não sabe mais se fala boa tarde, boa noite para as pessoas, né? Bom, olá, né? Tudo bem? Tudo, tô bem enquadrado aí? Tá bem enquadrado, tá bonito na foto, ó. Também vou ficar mais retinho aqui, ó. Pronto, estamos aí dividindo a tela. Pelo menos a gente toma sol todo dia, né? Pelo menos os 40 minutos de sol, né? Para quem pode, né? É uma maravilha. Eu acho que é o remédio, né? É a vitamina que a gente precisa. Pois é, eu vi, né? Eu até vi na tua postagem, né? Domingo é dia de laje, adorei. Tomar um pouquinho de vitamina D, né? Exatamente. A gente já toma comprimido, né? Agora eu vou ver se consigo fazer com que a minha médica tire. Estou tomando faz 40, direito do dia 20 de março. Acho que tá cortando um pouquinho teu áudio, o Canto, tá cortando um pouco. Oi, chega mais pertinho de mim. Eu tô dando uns cortezinhos aqui. Eu tô ouvindo, não tô, eu tirei o óculos, eu vou confessar pro pessoal, porque a luz reflete no óculos. Eu falei, puxa vida, eu vou ficar sem o óculos. Vou tentar ver se eu consigo ler todo mundo aqui. Eu tô ouvindo bem. Para mim tá perfeito. Tá bom? Entendi agora então o porquê da foto. Tinha um recado pra médica. Entendi bem, já entendi. Mas vamos apresentar aqui você. Eu acho bem pouco provável que as pessoas não te conhecem, mas vamos aqui às honras da casa, né? Hoje o nosso convidado é o Carlos Eduardo Canto, corretor de imóveis desde 1976. Fiz a conta que são 44 anos de muita experiência. Sócio da Canto Imóveis, fundador da Imóvel Magazine, é conselheiro do Cresce,
e é um profundo conhecedor do mercado imobiliário e é uma influência para os nossos profissionais. Então, o tema de hoje que a gente colocou aqui, você gratamente aceitou, foi falar como que o profissional do setor imobiliário pode ser um profissional bem-sucedido. Afinal, 44 anos te dão esse gabarito para contar para a gente, Canto. Me conta um pouquinho como é que começou a tua história, de maneira resumida, e o que te fez escolher a profissão corretor de imóveis. Bom, em primeiro lugar, obrigado, né, Tatiana, pelo seu belo trabalho que você está fazendo. Você está destinada aí no mercado imobiliário, está fazendo as lives direcionadas, trazendo conteúdo, né, para as pessoas. Eu acho isso fantástico, né? Aquela diferença contar lá de ontem e de hoje. Então, também é o seguinte, né? Então, aí no próximo 50 minutos, como você disse, né? Eu estou aí há 44 anos, cada então essa eu adoro, amo, poderia estar em um lugar melhor. A partir de 2009, nós tivemos a Imóvel Magazine, que veio nos trazer muito mais paixão, muito mais amor por essa indústria imobiliária, essa indústria sem chaminé, né? Então, eu acredito que lá em 1976, eu sempre gostei, né, de me relacionar, sempre gostei de vender. Acho que estou na profissão certa, desde aquela época já. Acho que desde a época, na barriga da minha mãe, já devia estar vendendo alguma coisa, né? Então, eu sempre admiro e sou fã e sou sempre incentivador. Canto, tá cortando aqui, o pessoal tá falando que tá cortando o nosso áudio. Eu vou derrubar você, então você vai descer e já vai subir de volta aqui, tá? Aguenta aí um pouquinho, que eu acho que é a internet. Aguenta aí um pouquinho. Então a gente vai derrubar o Canto aqui um pouquinho e vamos chamá-lo novamente para ver o que acontece aí com o áudio. Já estamos com 33 mil pessoas aqui na sala, não é mole não, hein? Obrigado aí, pessoal. Que legal que todo mundo participando aqui conosco. Vamos chamar o Canto de volta aqui. A internet tem dessas coisas. Neuza Kutinskas, da Condor. Um abraço para ti, amiga. Obrigada aí pelo teu carinho. Chamando o Canto de volta. Vamos ver se agora... Oi, Canto. Subiu de volta o Canto. Vamos ver se continua. Para mim tá melhor. Vamos ver o que o pessoal vai falando aí, vai dando feedback para nós. Você falou que vendia desde a barriga da mãe, já é isso? Eu acredito que desde dessa época eu já gostava de vender, né? Acredito e hoje eu tenho certeza disso, né? Mas naquela época, né, o que levou a vender, a ser corretor de imóveis? Essa paixão, né, de vender sonho, né? Eu sempre fui um sonhador em termos do mercado imobiliário. Estava muito legal as pessoas comprarem, venderem, estar sempre dando. Eu queria estar no meio do mercado. Gostei e continuo. Então, foi essa a minha ideia lá nos anos 2000, antes, né? Porque comecei como corretor antes de fazer o curso. Ele fala aí, 44 anos, formado do diploma do CRES. O CRES, mas antes já trabalhava em venda. Começa, né? E depois vai fazer o curso. Então, naquela época, era totalmente diferente, né, Tatiana, de hoje. Totalmente. Era mais fácil, era mais difícil, era mais rápido, era mais lento, era mais complexo, menos complexo? Eu traço um paralelo seguinte, naqueles anos lá, em 70, 80, era muito mais difícil você encontrar seu cliente, muito mais difícil você angariar do que hoje, né? Hoje nós temos aí inúmeras ferramentas. Mas naquela época nós tínhamos praticamente placas. Você tinha lá a Gazeta do Povo, que era o ícone, o jornal que ia, e eu lembro do domingo, né? Era o anúncio dos imóveis, cadernos da Gazeta, 200 páginas, o caderno de imobiliário era maravilhoso. E ali você ficava aguardando, né? Os corretores tinham condições de fazer aquelas colunas, as diárias, e ia, né? Porque vendia muito mais, os clientes procuravam muito mais pelo nome de imobiliária. Lá e tinha a tradição.
E era muito legal, porque eu era um corretor autônomo, eu pegava o jornal no domingo e eu ia pesquisar esse jornal, dali eu fazia minhas angariações. Esse anúncio era assim, não sei se você lembra da época você deve ter... Lembro. Bem pequeno, Lembro. né? Era bem pequeno o anúncio, então você pegava aquele anúncio pequeno, você põe em cima da mesa, você tinha uma tesoura, ficava cortando aquele jornal, aqueles anúncios que você queria. Começava a ligar para os vendedores, né? E realmente a profissão não era uma profissão como hoje, né? Graças a Deus, os nossos, né, nossas entidades, nossa associação de classe, nosso presidente aí do COFES, o João Teodoro, enfim, Sim, fizeram um trabalho maravilhoso e colocando hoje o corretor de imóvel onde ele deve estar, né? E já deveria sim, estar. Então, sim, naquela época, você ligava para perguntar se ia vender. Não, não, eu vou vender direto, vou fazer. E o que tinha na época, Tatiana, era relacionamento. Tinha essa facilidade. Mas era muito, muito gostoso, né? Eu me lembro também, uma das primeiras comissões que eu comprei, além do carro, foi uma moto, era uma CT400, e eu saía pela cidade. Eu sempre gostei de andar, e até hoje eu gosto de pegar o carro e andar pela cidade. Eu gosto de ver o movimento da cidade. Eu gosto do sim, movimento da cidade. E eu acredito que a gente, todo corretor de imóveis, ele tem que passar a linha verde. Ele tem que ir sim. lá para o outro lado, conhecer, ver os bairros, porque é lá que vai estar o futuro. É lá que vai acontecer coisas. Só no teu mundinho não vai acontecer. Eu sempre pegava a moto e saía estudando. Mas é parar, você tinha que anotar uma caneta, um papel, anotar tudo. E hoje veja a facilidade de hoje. Chega ali, tem a fotografia e vai embora. Não precisa papel, não precisa nada. Então era muito legal essa vivência. Eu tenho saudades realmente dessa época. Os imóveis, você só vendia o apartamento novo, era o apartamento que estava pronto, né? O lançamento era muito pouco. Não tinha, né, Essa essa coisa de hoje. vender na planta. Não, não. Pelo menos que eu me lembro na época, assim, era só os imóveis que estavam prontos, né? Ali em fase de entrega, em fase de acabamento. E as pessoas, né? Até hoje, né, Tatiana? Você analisar bem, sempre digo que não adianta nada a Tatiana, a base técnica, ter uma incorporadora, ter lá vendido 200, 300 milhões, ela não ter experiência no mercado imobiliário. Então não adianta você ter o dinheiro, tem que ter confiança, você tem que ter Sim, confiança, saber que ela está pondo ali a sua poupança e sim. 99% está pondo ali, está comprando seu imóvel para a vida inteira. Então ela quer que É. saia do buraco, pelo menos. Ela quer que esse imóvel ele saia, né, da construção, que ele, pelo menos, você vê a garagem, você vê o primeiro andar, o segundo andar, e muitas construtoras, muitos empresários, ainda hoje tem alguns que acham que só porque ele tem o dinheiro, ele vai lá, monta uma incorporadora e acredita que vai sair vendendo. E não é assim, né? Hoje em Não, dia, não. você tem que utilizar todas essas ferramentas, né? Então, e na época tinham as pessoas que inspiravam, né? Eu, graças a Deus, eu tive, assim, pessoas que me inspiravam na venda de imóvel, investidores, na época eram compradores, ia lá, conversava, e eu fui um felizardo conhecer as pessoas, isso que é legal na vida de você procurar ter bons inspiradores, né? Mas isso que você está me falando de inspiração, você já está respondendo a pergunta que eu vou te fazer no final. Você sabe que no final eu dou uma de Marília Gabriela aqui, sabe? Eu vou colocar meu óculos e a gente vai fazer um ping-pong. Como você é da imprensa também, depois a gente vai falar da Imóvel Magazine, vou te desafiar a fazer isso no final, se você topar. A gente já está com o pessoal entrando por aqui. Eu sei que está cortando um pouquinho o áudio,
Mas aí o canto ele se mexe um pouquinho e vai melhorando e a gente vai fazendo, tá? Não vou derrubar ele de novo não, porque mesmo com o áudio cortando, e o pessoal tá aqui, mandando abraço, falando que melhorou, mandando aqui o Farid Suruji vendia na planta, seu Idemar tá contando aqui. Barbaridade. Quem que é Farid Suruji? Será, seu Farid era uma maior consultora que tinha em Curitiba, né? Uma das maiores que tinha. Né? Mas olha a minha gafe, né? Mas é que ela não estava aqui ainda. Ela é de alta confiança, então eram pouquíssimas, eu digo assim no geral. Hoje em dia, 90% vende no lançamento, vende lá no terreno. Mas o não, eu acho um absurdo, absurdo não, vou falar assim, eu sempre falo quando a gente faz treinamento, alguma coisa assim, o pessoal que vende imóvel na planta, eu digo é artista, porque você consegue vender um empreendimento lá, 500, 600, 700, 1 milhão, sei lá quanto, não existe o bem, e aí fala aqui, tem um monte de tapume, e o cara fala, não, aqui vai ter, e o cara vende, compra, eu digo, como precisa realmente você ter preparo, não só técnico, mas assim de relacionamento, de confiança e várias outras habilidades para conseguir efetuar uma venda dessas, né, Canto? Eu acho assim, eu acho fantástico. Confesso para você. Como eu disse, na maioria, na época tinha consultoras, a ATA, né, uma consultora mais antiga que tem hoje, acho que no Brasil, né, acho que a ATA deve estar com mais de 110 anos. Sim. Hugo Peretti, então tinha consultoras que eram poucas, né? Mas eles não dominavam, né? Eles dominavam, mas tinham a confiança de poder vender Sim. na planta, né? Sim. Então é lembrado, né? A Farid Suruji tem prédios hoje na cidade aí que são. Mas tudo são na fase, né? Eu digo que era mais difícil você convencer uma pessoa a comprar na planta. Tinha que ter muita confiança naquela empresa. Eu acho. Confiança. Eu acho que até hoje, eu não sou corretora, eu digo assim que eu sou corretora por osmose, né? De tanto conviver no meio da corretagem, a gente acaba assim, mas eu acho realmente uma habilidade fantástica. Não que os das demais vendas não sejam, né? Mas assim, vender na planta, para mim, eu acho realmente uma arte, de fato, assim. Hoje você consegue, Tatiana, ter informações. Eu tenho dito, e vou sempre repetir, o comprador, ele sabe melhor que o corretor, muitas vezes, do empreendimento. Porque ele está comprando ali, ele está bem focado, dirigido naquele imóvel, então ele pega todas as informações. E hoje, através, você digita lá no Google, você sabe todas as informações, você sabe tudo, Sim. Você tem aplicativos de tudo, você tem aí a defesa consultor. Então, tem uma facilidade muito grande de você entrar numa furada. É muito, muito difícil. É praticamente, não digo que seja impossível, mas é muito. Você veja hoje, nessas próprias crises que nós passamos aí, nesses últimos 15, 20 anos, pouquíssimas consultoras. Tem algumas que fecharam, mas não quebraram. Então, Sim. você veja como o mercado ele é sadio, né? Então, eu acredito que hoje é muito mais fácil, Tatiana. Muito mais fácil de vender. Então é mais fácil hoje. Respondendo a pergunta, hoje é mais fácil do que em 1976. Tem. A quantidade que você tem de aplicativos, de portais, pode fazer seus portais próprios, o próprio celular. Você pode comprar listas hoje em dia de compradores nichados. Então, sim. E depois você tem uma boa agência como a tua, né? A Bestech pode contratar, de você poder fazer. Não, mas é uma realidade mesmo. Naquela época não tinha agências especializadas. Hoje não tinha. Quem que tinha assessoria de imprensa? Eu sempre falo, eu vou dizer que hoje, para a pessoa no nosso setor, nós temos que tratar a imobiliária como uma empresa grande. Pensar em todo hoje. O marketing, ou uma pessoa de marketing do tamanho, ou ter contratar uma empresa de marketing. Hoje, tal, tem que ter uma assessoria de imprensa quando falar besteira, então, tudo isso hoje em dia, então você tem todas as ferramentas aí possíveis. Então naquela época, voltando, né, a inspiração que a gente tem é muito importante você ir as pessoas nos seus setores. Isso eu sei de uma boa conversa. E o corretor de imóveis, ele for fazer todas as negociações dele, não consegue. Tem que ouvir mais, bater mais papo, se relacionar. Se relacionar.
Tá dando uns cortes aqui, mas você vai aproximando, vai voltando. Então a gente vai prosseguindo aqui, tá tranquilo, vamos seguindo sim. Relacionamento, ouvir mais, entender melhor, você estava dizendo isso, né? Ouvir mais o que o cliente tem a dizer, o que o mercado tem a dizer, para aí você conseguir efetuar um bom relacionamento. É porque nós temos que ter, né? Eu acho que a gente cria o respeito das pessoas, né? Sim. Se você não tiver um respeito, se você não tem condições de você ir para frente. Sem dúvida. A primeira coisa que você tem que ter é o respeito. Não importa, não fale besteira, né? Não fale aquilo que você não sabe, entendeu? E principalmente hoje, né? O leque de mercadoria que nós temos dentro do setor imobiliário é muito grande. Sim. Não adianta você entender. Eu, por exemplo, não sou entendido em venda de apartamentos e no usado. Você tem que ler, você tem que estar dentro. Então, você tem que saber conhecer. Como tinham corretores lá no passado, me lembro do René Datá, que era uma pessoa que gostava de trabalhar. Me lembro da época do Coutinho, acho que a Imobiliária Senzala foi uma das primeiras aí que eu me lembro de trabalhar com a parte de computador, informatizar. Na época de luxo, tinha lá o Davi Pelissari e outros. Tem outros corretores que eu vou até. Não vou nominar, né? Exatamente, nominar, porque é difícil você nominar todos, né? Mas são Sim. pessoas que estavam, que eu gostava de conversar, gostava de saber como é que eles estavam trabalhando, de que maneira você tem que trabalhar. Então era isso. E os compradores, né? Da época, como eu te falei, que eram pessoas assim fantásticas, né? Eu sempre digo, eu tive um grande professor, que é uma pessoa que conversava muito, que era o Dr. Miguel Fara, que na época era uma pessoa comprador de imóvel, e a conversa dele era tão boa, ele entendia tanto de imóvel, tanto é que hoje todos os dias de locação do Brasil inteiro, eu me lembro comprando os imóveis, falando frases que eram assim, impagáveis, assim, como por exemplo, sempre compre terra, porque terra está comprando lucro de ninguém. Tijolo você já está comprando lucro de alguém. Você vai comprar lá na divisa da. Então, eram coisas muito legais. E as pessoas que acabavam ligando, era muito bacana. E hoje está no digital, né? Sim, Como sim. até o Paulo me perguntou numa última, você é uma pessoa digital? Eu tô aprendendo. Tô tentando. Eu ia até te perguntar depois, né? No nosso ping-pong, eu ia perguntar para você se presencial ou online, né? Então você já me respondeu aqui, mais ou menos. Mas me diz uma coisa, Canto. Você acha que a palavra desafiador seria uma palavra que define o mercado imobiliário, o profissional do mercado imobiliário no momento? Olha, desafiador não, eu acredito que a pessoa tem que acreditar, né? Eu acredito, mas tem que acreditar naquilo que está fazendo. Nada em relação eu gosto de hoje, livro, livro, Caiu. Vamos tentar voltar aqui com o Canto, né? Que tá cortando o nosso áudio. Ai, que pena. Ai, que pena. Mas a gente vai tentar melhorar isso. Vamos lá, Canto. Fica aí, não vai embora, não. Dado Pissetti, presidente da ADEME, tá chegando aqui. Vamos lá. Vamos seguindo aqui. Eu acho que é algum problema no fone do Canto, né? Mas vamos lá. Não sei se ele tá de fone. Carlos Eduardo Canto tá aqui. Vou adicionar de novo. A gente vai nem que for a prestação por aqui para conversar com ele. Voltei. Voltando. Caiu, Oi. voltamos. Vamos ver se para de cortar agora. Estava falando que o presidente da ADEME acabou de entrar na nossa live aqui, o seu Leonardo Pissetti está chegando por aqui também. Está fazendo um belíssimo trabalho. Pô, ele acho que deve ter quase dobrado já o número de associados. Sim, já dobrou. Legal. Como a equipe que está hoje na ADEME. E essas entidades de classe são muito importantes, né? Nós Fortalece. nos desafiam. Então, a profissão de corretor de imóveis, a pessoa não pode ter, de maneira alguma, tem que realmente estudar. Então, essas lives tem hoje todo tipo. Só não aprende quem não quer, tá? Só não aprende essa facilidade de estudar quem você quiser vai ter lá.
temos que o corretor de imóveis, qualquer um na educação, o corretor de imóveis, ele sabe tudo. Ele nunca vai saber quem vai estar na fila. É oriundo do quê? Futebol, cantor, empresário, localização, loja, enfim, se uma pessoa não tem nada, tem que circular, não pode ficar parado, tem que andar, viajar. Então, é uma profissão que é maravilhosa. Você trabalha 8 horas, 10 horas, com qualquer outra, o corretor de imóveis trabalha 10 horas, não acredito. E o gostoso, nós trabalhamos apreciando o mundo. Ah, imagino. Pensa só, que delícia, né? Você... Porque, assim, para quem gosta de... Eu não sei, você me corrige se eu estiver errada, vai, Canto. Mas, assim, para quem gosta de conversar, para quem gosta de se relacionar, para quem gosta de ouvir as pessoas, eu acredito que realmente é uma profissão bacana. Porque, além do que, você ainda está, como se você tem uma paisagem, você tem um caminho, você está conhecendo lugares, está conhecendo pessoas, conhecendo muita coisa, aprendendo um monte de coisa. Acho que quanto mais você trabalha, mais você aprende. Então, é um prazer enorme, né? Nesse caso, ser corretor de imóveis e ainda ter esse presente da vida aí de você fazer amizades. E nesse decorrer de 44 anos, tu deve ter feito muitas amizades, né, Canto? Me conta aí. Você lembra da sua primeira venda? Você lembra da sua primeira? Não. Ai, que dó. Queria saber. Não me lembro a primeira vez. Quero agradecer, meu filho está participando, Felipe Canto. Sim. A Isabel também, a Isabel, uma cracaça do mercado. Fantástico. Que realmente admira muito. Então, e outras pessoas que estão aí. Né? Agora, falando sobre essa parte, só mudando um pouquinho, eu falei que você vender sonhos, vi que coisa fantástica. Sim. Você poder, na época da revista, estava no auge, as incorporadoras dos apartamentos decorados, distantes, um mais lindo que o outro. Os apartamentos, sim. Olha a facilidade que as construtoras faziam esses decorados e dava mão beijada. Estava vendo um empreendimento dado, lindo. Sim. É impressionante. O Datar, toda vez que eu vou lá, visito lá com o Marcelo, hoje, a Building, os decorados, não só a Yushi, a Plainge. É um show, né? É um show. Então, olha a facilidade que você tem hoje que ajuda a vender. Naquela época não existia isso. Então, hoje você pode usar, e as incorporadoras te dão todas as ferramentas, tudo, atendimento, o showroom, enfim, eu fico maravilhado. Cada vez mais eu vejo agora no isolamento, esse tour virtual que mostra o apartamento, não só decorar, não para locação. Então, você vê essas facilidades. Olha o número de aplicativos para você demonstrar. Vistoria, eu me lembro que na época fazer uma vistoria era muito, imagina, passava o dia inteiro. Hoje tem várias vistorias. Sim. Hoje os fotógrafos, você pegar um fotógrafo, uma foto, uma pior que a outra. Você tem empresas que só fazem isso. Então você veja a facilidade que você tem para poder vender um imóvel. Então, se a pessoa não é corretor de imóvel, não gosta, está de passagem, vai embora. Não é esse o caminho. E me diga uma coisa, às vezes até surgiram alguns comentários algum tempo atrás de que a profissão do corretor de imóveis seria extinta por algum motivo, blá, 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 blá. E aí... Nem me fala que eu já fico bravo. Já fico brava também, eu começo a ficar irritada, né? Mas aí eu percebi também em vários eventos a quantidade de pessoas jovens que estão se formando, que estão buscando a profissão, e a quantidade de empresas, até que a gente atende, clientes nossos, que sempre tem vagas abertas buscando bons corretores de imóveis. Eu falo, mas tem alguma coisa errada aqui nessa história, né? Porque eu vejo cada vez mais profissionais se formando, cada vez mais demanda por esse tipo de posto de trabalho. Eu acho que alguém está errado nessa história, né, Canto? O que tu acha? Eu estou vendo aqui, quero mandar aí um beijo para a Cíntia, lá de São Paulo, a corretora.
meu amigo Pigo, que também está na live. Tem bastante gente muito legal. O Muito. Paulo perguntou cadê o coração? Tá aqui, Paulo, ó, o coração. Então, quem tiver, como é que é? Quem estiver gostando, que mande um coração para Quem Tatiana. estiver gostando aqui, ó, o coração fica aqui embaixo, embaixo na live, que se aperta ali, começa a pular um monte de coraçãozinho assim, ó. O Paulo é mais evoluído, né? O Paulo, ele tem um negocinho que sobe aqui, não, ele é todo tecnológico. Paulo Roberto do Avalion, mas também não podia ser diferente, né? Ele tem uma ferramenta sensacional que chegou para desbancar aí, né? É muito bom, né? Ó, o Dado P7 está mandando coraçãozinho assim, também mandei para vocês. Ó, a Visitown aqui, que é uma startup que inclusive faz parte da ADEME, né? A ADEME também abriu aí para as startups, que eu acho muito legal também essa abertura, né? Ó, o Marcelo de Cambará, no Paraná. Um monte de gente legal, o pessoal do Espírito Santo. Um monte de gente legal. Você é do interior do Paraná, não é? Eu sou de Londrina. Vocês que são do Brasil inteiro, corretor de imóveis, olha, que coisa, época melhor do mundo hoje, melhor, esse isolamento, fazer venda de imóvel. Olha quantas pessoas que vão querer, que estão hoje em imóveis que não tem varanda. Meu Deus! Apartamento com varanda e sair vendendo. Ou se não, aquelas pessoas que têm um apartamento com varanda pequeno querem ir para casa. Olha quanta gente tem motivo para trocar de imóvel. Quanta gente tem. Entendeu? Tá aí, o mercado está aí pronto. O isolamento fez isso com a gente, entendeu? Porque as pessoas vão ficar com receio de vir uma nova pandemia, né? Porque sempre é assim, né, Tati? As pessoas sim. Ó, meu presidente aí, ó, Castelinhano. Tá ele aqui também. Do Cresce, um abraço para ele, está fazendo também um belíssimo trabalho. E esse é uma pessoa que, nesses anos, eu vi o amor que ele tem pela profissão, participando lá de todas as diretorias do Cresce e está no cargo certo. E você vê como é que são as coisas, né? Ele inaugurou o prédio do Cresce, que é perpétuo, né? Então, nossa sede, maravilhosa. Linda. Então, eu falo que a gente tem que fazer muita festa lá, né? O Josué também. Josué é um querido no mercado imobiliário, são pessoas assim que são corretores que dá gosto de você sentar e conversar. Todos esses que a gente fala são pessoas com ética. Pessoas que não têm ética, vão embora. E nós temos que denunciar. Quem faz besteira tem que denunciar. É igual o médico, é igual o advogado, é igual o engenheiro. A nossa função só entra realmente é corretor de imóveis, é credenciado, nós temos essa obrigação de fazer. Tá aqui, ó, o José tá te mandando um abraço aqui, ó. Boa noite, Canto, mas um excelente profissional e colega, parabéns aí, ó, já te retribuiu o abraço, Josué. Isso é muito gostoso dessas pessoas. Ó, o pessoal de BH aqui, olha que legal, beijão da Marina, Canto, Marina Único Imóveis, acho que conhece você. As duas irmãs são muito queridas, adoro elas, são duas queridas. Elas vieram de BH para Curitiba, fizeram uma imobiliária, trabalharam em imobiliários aqui, fizeram dela, que é único. E hoje, você veja que legal, né? Elas estão voltando para a cidade delas, fizeram uma filial lá. Não sei se agora não vão falar que é matriz, vou ficar bravo com vocês. Então, aí a gente vai brigar. Vai brigar. Falaram que abriu uma filial lá. E eu falei que ia visitá-las lá em BH, porque Belo Horizonte é uma cidade, dizem que para dar certo qualquer coisa, você tem que fazer um teste em Curitiba, BH e Campinas. Deu certo, vai embora para o Brasil inteiro. Né? Vai expandindo. Ela está dizendo que nós é que adoramos você, Canto. Ai, que legal. Coraçãozinho aí, gente. Aperta aí do lado, então. Ô, Canto, mas você falou dessa pandemia e crise, né? Eu quero te perguntar uma coisa. Você acha que é a pior crise do mercado imobiliário ou é uma excelente oportunidade de mudança agora? Você falou tudo. Excelente oportunidade. As outras eram diferentes, completamente diferentes. Era muito mais assim, pontuais no próprio mercado imobiliário, aquela crise. Então, hoje eu vejo que as pessoas estão procurando, as pessoas estão vendendo. Quem está trabalhando, quem está usando as ferramentas, estão trabalhando. Você veja, eu vi aí o Cris da Sim Imóveis, né? Sim. Que eu respeito muito, veio do mercado de marketing, está com uma bela imobiliária, trabalhou, está investindo em toda essa parte digital. Pô, isso que é legal você ver, né? A Axis
e outras imobiliárias novas estão ainda, imóveis de feira, e tem várias imobiliárias que são oriundas, são aquelas pessoas que querem ficar o resto das suas vidas trabalhando no mercado de casa. Isso que é o legal, entendeu? Então, então para todos os setores hoje, tem, veja lá o Luiz Augusto da Lopes, tá? O nosso eterno diretor da Lopes, é uma pessoa que eu admiro demais, né? Lá, o próprio Marco Antônio, que era o Alan, que era... Então tem profissionais hoje que não deixa nada de qualquer lugar do mundo, eles estariam preparados. Bacana. E assim, as incorporadoras, construtoras, as imobiliárias, os corretores, hoje a gente já fez esse parâmetro, né, de que não havia lá em 76, né, ou mais antigo, né, no começo, toda essa tecnologia, havíamos só a Gazeta do Povo, né, e tecnologia nenhuma. Mas hoje a gente tem bastante tecnologia, mas a tecnologia não substitui o contato humano. Como é que você vê esse equilíbrio entre usar a tecnologia sem perder o toque do humano, né? Porque nenhuma coisa veio para substituir a outra. Como é que você vê esse equilíbrio quanto disso? Olha, Tati, tem um evento em São Paulo, que para mim é um dos mais importantes do GRI, até eles têm um grupo e estavam falando muito sobre lá um painel onde pessoas, lá um debatedor, Google, todos e eu levantei o dedo e perguntei para um diretor, me lembro que era da Brook, eu falei, estavam falando que o corretor não precisava para mais. Aí eu levantei e perguntei para ele se ele faria um lançamento totalmente digital, sem corretor, sem nada. Ele simplesmente respondeu, não sou louco. Não sou louco. Eu acredito que você tem que usar as ferramentas para um bom profissional. Vamos fazer um paralelo hoje em dia, banco. Hoje em dia, os bancos, eles têm uma tecnologia ponta. Sem dúvida. Perfeito? Eles não têm que ter os bons profissionais captando? Eles não têm que ter as pessoas para circulando? Então, é a mesma coisa. Hoje, os corretores têm que se preparar. Mas não adianta também você ouvir dizer. Então, você tem que conhecer, tem que fazer toda aquela lição de casa. Não tem como não fazer. Não existe tática. Nós temos que valorizar cada vez. Nós fazemos parte de uma cadeia do Brasil que movimenta tudo. Parou a construção civil. Eu estava vendo hoje em São Paulo a entrevista do Dória. Vai ver se ele parou a construção civil. Parou a construção civil, parou tudo. E olha o momento que nós estamos, sabe? Eu não me lembro de uma crise, um governo, não estou aqui falando se eu sou contra, a favor. Sim. Mas primeiro quero dar os parabéns para esse presidente da Caixa que está fazendo um trabalho maravilhoso. Sem dúvida. O nosso ministro da Economia. Nunca se deu tanto dinheiro. Hoje em dia eles estão saindo na frente e oferecendo. Olha a taxa de juros, em vez de aumentar, baixou. Se você for jogar isso lá. Então, está tudo aí para você comprar. Está tudo aí para você. Está pronto. Eu não vejo. É o desejo. E o desejo é simplesmente você mostrar para a pessoa que o sonho dela está ali próximo para ser realizado. E veja, essas consultoras que todas estão trabalhando muito bem. Todas as consultoras de Curitiba, eu conheço todas. E quase, olha, não tem nenhuma, não tem, todas são uma gestão, fizeram uma lição de casa maravilhosa, estão estudando muito bem o que lançar, o que lançar. Então é só que veja aí o Pet, que é o apresentador. Ele vai te falar isso com certeza. Não tem amador no mercado. O amador está sendo deixado de lado. Então, nós estamos numa situação muito boa hoje, como você disse, de momento de comprar imóvel. Legal. Até então você respondeu aqui uma pergunta que a gente falou, né? Se o corretor de imóveis vai desaparecer, acho que só quem não é corretor, né? Quem não é bom, né? Quem de fato
está corretor por algum momento. Agora, quem é corretor de fato, não tem como, nesse momento, não conseguir fazer negócios. Até a gente vê empreendimentos, não só aqui em Curitiba, mas em outros estados, em outros locais, o pessoal lançando empreendimento em meio à pandemia e vendendo na planta, vendendo lançamento. E o imóvel, acredito que sempre foi moeda forte, né? E agora, mais do que nunca, não só a segurança de estar na casa, mas a segurança como um investimento também. Então tá aí mais uma... não é só um argumento de venda, é uma realidade, né, Canto? Hoje você talvez fique inseguro num outro investimento, mas no imóvel não. Eu não conheci ninguém até hoje que perdeu dinheiro com imóvel. E falando em venda, hoje, não vou, aqui eu vou declinar o nome, porque realmente ele falou para mim, numa conversa pelo telefone. Sim. Portanto, eu estou abismado. Abismado. É um setor aí de casa. Nós vendemos muito mais presencial. Estamos vendendo muito. Que maravilha. As coisas estão circulando muito mais e os nossos contatos são muito mais assertivos. Então ele falou que deu. Olha que maravilha. Então, não é ótima notícia? E geralmente, né, as pessoas elas se escondem um pouco. Não estão vendendo, não estão fazendo, não sei o quê. Meias respostas, né? Também não dizem que sim nem que não, né? E isso também é uma coisa que a gente tem que aprender. Nós temos que ser sinceros. Nós temos aí hoje a Brian que vive e mexe, está pedindo informações. Pô, nós temos que municiar. A informação não é minha, a informação tem que passar para frente. Eu não posso ter medo de passar. Cliente, tá? Não é de ninguém. Cliente, não existe cliente. Tem gente que às vezes fala assim, o cliente, esse cliente é meu. Eu falo, bom, então pode. O cliente é teu, pode então pegar. Você vai. Isso é a maior idiotice que a gente ouve falar. Entendeu? Hoje em dia não tem. Então, hoje a indústria, o mercado imobiliário, você veja quanto tem de leque. Quem só trabalha no barracão, hoje em dia só trabalha com loteamento, a gente só trabalha com Minha Casa Vida. Então, todos tem corretores específicos. A pessoa ela tem que parar, pensar, vocês, meus amigos corretores de imóveis, parem e pensem se eu estou fazendo a coisa certa. Se esse é o meu caminho, se é aquilo que eu gosto. O corretor, eu adoro ser corretor de imóveis, mas na minha época lá atrás, quando comecei a vender apartamento, eu não gostava. Por quê? É simples. Eu ia vender um apartamento, mostrava 4, 5 imóveis, aí chegava na segunda-feira, ligava para a pessoa, não, já comprei. Porque, fui visitar um amigo, dentro do prédio, um imóvel, assim, eu ficava na mão. Aí eu falei, sabe uma coisa? Eu vou começar a vender seja mais fácil, mais rápido, terreno. Então eu comecei a vender terreno. Porque daí eu tratava diretamente com o dono da construtora. Sim. Depois disso eu comecei a fazer, daí nesses terrenos, comecei a ver que locação de barracões era bom. Daí fui fazer locação. Um dos primeiros a fazer o build to em Curitiba, em imóvel, barracão. Sim. E nem tinha essa palavra, né? Construir. Pois é. A gente fazia esses barracões, inclusive um barracão próprio Bufara na época. Então, depois disso, daí eu aluguei para supermercado, daí conheci o pessoal do supermercado, comecei a vender supermercado. Na época eu vendi rede, abri para o Pão de Açúcar, mini box, super box, fui para Guarapuá, fui para Ponta Grossa, abri em Ponta Grossa, para o Real, depois negociamos outros negócios com eles. Então, depois disso comecei a vender lojas de varejo, lojas, redes pequenas, 5, 6 redes, 5, 6 lojas que tinha de imóveis. Daí ele gostava para Arapuã, que era como corrente dos ossos. Sim. Eu me lembro, né, do Hermes Macedo. Então, são lojas, é o mercado que eu gostava. Daí comecei a vender empresas, eu vendi muitas empresas. Sabe? Vai falar, mas corretor de imóveis? Não, eu era um corretor, eu tinha relacionamento, eu sabia comprar quem queria vender. Então, a minha vida foi muito, sabe? Foi muito divertida e gostosa. E também, graças a Deus, eu convivi muito bem com essas pessoas que estão aí, esses meus amigos. Eu adoro todos eles, eu adoro todos os corretores de imóveis que trabalham, que são sérios, que vivem em função disso, deixam a sua família, às vezes sábado e domingo,
Muitas vezes na segunda-feira eles não têm, tem que levar a comida para dentro de casa, trabalhar, eles não têm renda, eles não têm nada. E é o passo ao contrário, Otávio. É a única profissão do mundo que é o infinito para ganhar. Tem muita gente. Você pode, hoje em dia, trabalhar e vender um imóvel de 100 mil, pode vender em Los Angeles um imóvel de 100 milhões de dólares, mas no corretor é igual. Concorda? Claro, sem dúvida. É o relacionamento que a pessoa tem que ter, né? Então, assim, pensando nas dicas aqui, vamos lá, a gente vai mandar mais abraço aí para geral. Eu tô com medo de começar a mandar abraço, mas daí a gente perde aqui, né, e não manda abraço para alguém, mas vamos lá, seu Paulino que está em todas, o pessoal lá de Santa Catarina também, do Espírito Santo, da Jovem Can, enfim, tem um monte de gente legal aqui. Mas a tecnologia, ela abriu as fronteiras, né, Canto? Como você colocou, né? O que impede alguém de vender um imóvel que eu tenho aqui em Curitiba para um investidor lá da Europa, lá de Londres, ou alguém lá dos Estados Unidos? Porque a tecnologia nos favoreceu, assinatura digital, vistoria digital, a documentação. Nessa semana a gente vai fazer uma matéria com os cartórios, que agora as escrituras podem ser feitas via Hangout, via conversa, ou seja, cada vez mais a gente tem que usar a tecnologia para abrir as fronteiras e ganhar mais dinheiro. Então, relacionamento e entender essa questão do sonho. Eu quero ver se eu entendi bem o teu recado. Não é vender um imóvel, você está vendendo um sonho, ou está vendendo uma oportunidade de negócio, uma oportunidade de renda para alguém quando é algo comercial. Quando se imbuir disso, a venda é uma consequência. É isso, Canto? A necessidade que você falou aí, a necessidade surge a criatividade. É uma frase antiga, é uma realidade. Boa. Né? Vou anotar. O Paulo falou que a gente tem que ter uma caneta e um papel sempre, né? Ele tá aqui. Você vê hoje em dia, os últimos anos, dia 20 de março, aí, quanta criatividade surgiu. Hoje já vinham os contratos digitais, hoje você pode fazer tudo. Eu tenho alguns amigos, a gente não trabalha aqui, você falou de tecnologia. Curitiba é muito difícil. Você vender um imóvel para uma pessoa de fora, é muito difícil. Lógico que tem, você vende para um parente que está lá morando no Japão, estrangeiro que está lá em Miami. O Brasil não é desejo aqui na eu sou bem amigo do Renato Teixeira, que ele tem o Renato Teixeira, ele é dono da Remax. Eu conheço o Renato desde a época que ele tinha Teixeira Imóvel. O cliente dele lá era o Gugu, o Gugu mesmo, eu conheci ele em Miami. O Renato é um cacaço. Imagino. As pessoas que mais vendeu em Miami, que eu conheço, o Renato tem vendido mais de 200 apartamentos em Miami. Então ele é um cara que realmente conhece. E o sonho dele, quando ele tinha a CIA, que é corretora de imóvel Alphaville, era, entendeu? Fazia uma imobiliária. Na época, você veja, tudo que ele fez foi relacionamento. Ele começou ele foi relacionamento. Até hoje, garanto, ainda é o relacionamento. Então, ele tem que utilizar isso que você falou, essas ferramentas, eu não digo a tecnologia, ele tem que utilizar todas as ferramentas que tem para a gente poder negociar. Agora, por que eu falei da Remax? O Renato falou que no sul do Brasil a Remax era mais difícil de vender para fora. Agora, o que era o estrondo que estava vendendo muito é na Bahia, Pernambuco, Ceará. O pessoal da Remax jogava lá na rede deles mundial e o cara lá de Portugal, o cara lá da França, o cara lá do Japão comprava um imóvel lá. O que o estrangeiro quer? Ele não quer frio, quer sol. Sim, quer praia, quero me divertir. Praia, tudo mais. Então você não imagina o que se vendeu, então vendeu bastante. Daí nós vamos aí para Balneário Camboriú. Eu convivo muito em Balneário Camboriú, conheço lá os incorporadores, e a quantidade, eu estava vendo agora, tem lá 2 corretores, tem o Fabrício, tem lá o Luiz Morar, que são corretores que trabalham muito com jogadores. O Fabrício vende imóvel pelo telefone, pelo WhatsApp, e vai pegar a assinatura, porque essas pessoas não vêm para cá. Eu sei de imóveis que foram comprados lá em Balneário, que a pessoa não veio, comprou um apartamento de 1 milhão de euros em Balneário sem ver nada. Então, por quê? Lógico, 1 milhão de euros para quem tem condições lá é pouco dinheiro. Para nós é muito dinheiro. Sim, é um valor razoável, vai. Mas se você vê Balneário, aquela região de Itapema,
a ilha do sul do Brasil, e para mim é uma das melhores do Brasil, para você Sem dúvida. viver, para você, os melhores restaurantes, tem tudo que você Tudo, possa imaginar, tudo. segurança que você tem. Então essas pessoas vêm e compram. Então tem hoje imobiliárias lá na região que estão vendendo muito para estrangeiro. Então você começa a ver, pega lá, tem consultoras que fizeram lá, chamaram alguns corretores da cidade, não vou aqui falar o nome, mas ele me falou isso, eu digo, ele tem muitas histórias. Ele falou que eu vou chamar aqui todos os corretores que eu vejo, ele chamou e selecionou lá, 4 ou 5, ele falou para ele, vocês foram escolhidos como se fosse um batalhão de choque. Eu vou ensinar vocês a vender imóvel de luxo. Pô, deixou os caras ricos. Que barato. Ele deu todas as oportunidades para as pessoas, falou para ele o que tem que fazer. Olha, você tem que arrumar assim, tem que comprar isso, tem que fazer aquilo, sabe? Disse exatamente que a pessoa tinha potencial, a imobiliária tinha potencial, e o cara tinha vontade de vender. Pronto. Então você veja a quantidade, todos aqueles imóveis que foram vendidos, por exemplo, agora nesse da GT, que o Passo falou, tá? Sim. Olha a quantidade de jogador e de cantores que estão lá. Todos eles, Tati, foi um corretor que vendeu, que ligou e ofereceu. Todos eles. Não vem me falar que foi. Todos eles foram que venderam. Então você vê como as coisas estão tão bem nichadas, né? E continua. Em Curitiba mesmo, a imobiliária, veja o que é uma Gonzaga, né? Sim, da Marília. Marília, veja que é uma querida, veja o que é a Polar, o Grupo Polar, que estão se reinventando toda hora. A Polar é impressionante. Apesar que o símbolo dela é uma tartaruga, mas aquela não é uma tartaruga, entendeu? Voadora. É uma tartaruga rápida, é uma tartaruga veloz. Não, os filhos estão na terceira geração. O Joseph está aqui na live. O seu Galeano, que era sempre foi uma pessoa referência no nosso mercado aqui imobiliário. Então, você veja como as coisas estão se evoluindo. Então, tem mercado, tem estrutura, a gente pode trabalhar, é questão de boa vontade. Todos os incorporadores têm o máximo prazer, isso eu falo por todos. Se quem tiver aí não aceitar isso, porque não quer vender. Todos os incorporadores querem vender. Corretor de imóveis é bem-vindo em todo lugar, desde que seja sério. Trabalhe com seriedade. Aquilo que você falou no começo. Eles fazem tudo para ter uma equipe boa e fazem tudo para eles teriam uma equipe própria, teriam mais as imobiliárias. Lá nos Estados Unidos, sabe? Sim. Existe, não tem uma house. As empresas trabalham, geralmente, para as imobiliárias. Sim. Então, é uma maneira de, quando eu vou para lá, eu vou fazer aquelas visitas para poder aprender cada vez mais. Lógico, né? Lógico. Então, eu vejo que hoje tem que saber o que você quer. Quer trabalhar com locação? Quer. Eu não gosto de vender. Então, vá ser angariador. Quer coisa melhor do que você pegar e fazer angariação só se você tem relacionamento? Vá jogar futebol, vá para o clube, pega angariação, Lógico. entregue para um amigo teu, uma imobiliária, faça uma parceria, entregue lá e continue fazendo ginásio, fazendo pilates, fazendo qualquer coisa, vá pescar. Porque aquele imóvel está lá, se for na Rede Bi, tem 40 imobiliários trabalhando. Exatamente, exatamente. Vai vender uma hora, se o imóvel tiver uma boa avaliação feita pela Avalion, nosso amigo Paulo. Sem dúvida. Então, você veja, é isso que tem que fazer. Não quero vender com loteamento, vai trabalhar no loteamento. Eu me lembro que eu estava falando das referências da época, eu estava ali, e me lembro do pai do Guilherme lá da Praia. Conhece o Guilherme? Sim, conheço, claro. O Jaime Werner é um corretor que infelizmente faleceu ano passado, né? Mas ele brincava que ele era um corretor que ele tinha acesso e ia para todo lado. Ele não tinha, ele batia na porta lá do Salomão Surf, ele entrava e fazia. Dá licença, estou chegando? Todos, exatamente. E o escritório dele eu sempre brincava. Quando eu entrava no carro dele, era o escritório dele. Tati, o que ele tinha de guia, o que ele tinha de documento, que coisa mais deliciosa do que isso, hoje em dia. Se ele tivesse hoje, o filho dele, olha o que é o filho. Hoje em dia, ele está trabalhando em tecnologia de ponta, né? E Sim. O pai dele está lá um dinossauro do mercado imobiliário. A gente vai falar
de corretagem, de corretor, vai falar de imóvel. Eu vou ficar aqui, Legal. vou defender e vou falar que é a cadeia que mais movimenta o país. Não tem. Parou de construir, parou tudo, para tudo. Ninguém vende Sem geladeira, dúvida. cama e mesa, você não trabalha, Não, nem cartório, pensar. cartório não sobrevive, não faz nada, entendeu? Então Canto, essa é a minha opinião. faltam 4 minutos para a nossa live acabar. Eu quero, antes de encerrar aqui, te dar a palavra, eu quero um compromisso seu. Vamos marcar uma próxima para a semana que vem para a gente falar mais de mercado de nicho. O pessoal está perguntando aqui mais sobre o Fabrício. Me chamo Fabrício, quero vender imóveis em Balneário Camboriú, quero mais dicas, né? O Jaime era um excelente corretor, o Josué fazendo colaborações. Eu vou tentar ver se você arruma um espacinho a mais na tua agenda para a semana que vem para a gente falar de novo. Concorda comigo? Vamos lá, vamos marcar. Bora, vamos fechar rapidinho aqui que eu quero assim, bate e volta, tá? Pra gente fechar aqui. O que é que te move, Canto? Acreditar. Acreditar sempre. Uma referência, Referência? um nome. Putz, eu acho que são referência de trabalho, alguém que eu possa. Você citou uma aqui hoje já. Tem várias, né? Várias, várias. Vamos Eu considerar tenho várias. todos? Hã? Vamos considerar Puxa, todos que mas você falou? referência mais dentro do mercado. Passe essa que eu vou pensar, depois eu falo. Tá bom, tá bom. Vou deixar pra próxima, vou te dar uma chance, tá? Tem alguma coisa que você ainda precisa aprender, Canto? Sempre aprendendo. A gente não pode achar e acreditar que a gente sabe tudo. Eu aprendo muito, principalmente aqui eu tenho assim orgulho de meus filhos estarem aqui comigo, né? Então eu aprendo com eles todos os dias. É tão bom você ver uma geração, né, que são filhos, né? Eu aprendo muito, principalmente, né, essa parte de lidar com tudo, né? Lidar com isso e tal, e ficar o prazer, isso. Acho que tá cortando um pouquinho aqui de volta. Voltamos a cortar aqui, mas vamos finalizando aqui. Eu vou te fazer uma última pergunta, Canto, para fechar, porque cortou e você parou um pouco, mas agora já voltou. Voltou? Para fechar, então, vamos lá. Semana que vem eu vou passar aqui, então a gente vai marcar uma nova aqui sem cortes, eu prometo para vocês. No final de tudo isso, pandemia, crise, não crise, oportunidade, 44 anos de experiência, Imóvel Magazine, que a gente vai ter que falar na próxima porque não deu tempo, mas o que de fato é fundamental hoje para o profissional? O que você me diz? O que é fundamental? O que é que de fato vale a pena ser corretor de imóveis? Conhecimento, conteúdo e não motivação. Pode ter conhecimento e tem conteúdo. Aproveite essas oportunidades. Fala isso, não vai em lugar nenhum. Não seja só motivado. Está motivado, dando um pouco na sua cara e tem que planejar de manhã, à tarde, que depois que o barco está no mar, voltar. E voltando, a minha referência, eu tenho, assim, minha referência mesmo, minha sempre será hoje, palavra questionando, falando isso, mas ela tinha uma palavra, uma frase em todo o setor digital, negócio, e principalmente nas parcerias que você levava e elas está muito, muito das mães, por sinal, não foi um dia feliz, muito tão bonito, as invenções, as criatividades que as pessoas fizeram. E fora isso, as inspirações que me tirou, né? Tem muita gente, muita gente. Que bom. Canto, foi um prazer enorme ter você aqui. Semana que vem a gente se encontra de novo. O pessoal está pedindo o teu contato, depois eu passo. Faltam 20 segundos. Eu quero te agradecer imensamente de coração. Coração bem grande para você.
pela tua presença aqui e pelo teu conhecimento vasto. Parabéns e muito obrigado por essa aula que você nos deu hoje aqui. E parabéns você, né, pelo teu trabalho. Pode ter certeza que eu fiz porque eu te respeito bastante. Você está fazendo uma coisa muito difícil, se dedicando. Tá bom? Um Obrigada. beijo.